Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula. E hoje a gente vai começar a ver, a introdução aí sobre expressões algébricas. Na verdade, aqui vai ser só uma introdução. Nós vamos falar aí só sobre um conceito de expressões algébricas, Para você que está começando agora, do zero, que nunca viu uma expressão com letras, Números representados com letras. Então, começando aqui a leitura, diz o seguinte: em algumas situações você teve a oportunidade de trabalhar com expressões matemáticas. Observe essas expressões escritas na linguagem comum, ou seja, na linguagem no português, na língua portuguesa, e na linguagem simbólica da matemática. Então, o que diz aqui no item A? 2 vezes 5. Então, traduzindo isso para a linguagem matemática, é 2, Você está vendo aqui os símbolos matemáticos, 2 vezes 5. Então, é simplesmente passar, por extenso, do extenso para a linguagem matemática. No item B, 3 vezes 4 mais 1. Então, tá aqui, 3 vezes 4 mais 1. Não tem muito segredo, você só vai ler com atenção o que está dizendo o trecho ali do texto. No item C, o quadrado de 2 sétimos. Então, eu tenho aqui 2 sétimos, como você está vendo aqui, e o quadrado dele, ou seja, 2 sétimos elevado ao quadrado. Adicionado, ou seja, a soma, a 2 quintos. Então, está aqui a fração 2 quintos. Então, é questão de leitura. Você lendo com calma, você consegue traduzir pedaço por pedaço. Veja aí que eu não fiz de uma vez só. Eu li parte a parte e fui colocando na linguagem simbólica da matemática. Então, aqui o que essa imagenzinha aqui diz, ela fala: como você já deve ter estudado a álgebra, é a parte da matemática que trabalha com grandezas cujos valores variam, ou seja, nós chamamos de variáveis, ou que são desconhecidas. Essas são chamadas de incógnitas e que são representadas por símbolos, geralmente letras, X, Y, Z, A, B, C, tanto faz. Essas incógnitas ou variáveis, a gente substitui elas por letras para fazer um cálculo primeiro, para depois a gente achar o valor dessas variáveis. Então, continuando aqui a leitura, temos o seguinte: quando falamos de um número racional qualquer, podemos usar uma letra para representá-lo. Aí agora aqui a gente vai começar a traduzir da linguagem do nosso dia a dia para a linguagem matemática. Veja agora no item A. O dobro de um número. O dobro de um número, pessoal, é esse número multiplicado por 2, ou 2 vezes esse número. Como eu não sei que número é esse, eu vou dizer que esse número é x. Então, o dobro de um número é 2 vezes x. Já que eu não sei que é esse número, eu chamo de x. No item B, o triplo de um número mais 4. O triplo de um número, pessoal, é 3 multiplicado por esse número. Que aí você vai achar o triplo desse número. Mais 4, como está dizendo aí. Então, fazendo por partes, como é que vai ser? O triplo de um número. Então, eu tenho aqui 3 vezes x. Mais, veja só que eu estou fazendo por partes. Mais o quê? Mais 4. Então, aí, por partes, a gente consegue fazer. No item C, a metade de um número menos 1/3. A metade de qualquer número, pessoal, é esse número dividido por 2, que no caso aqui está como fração. Então, a metade de um número, está aqui, esse número que eu não sei que é x, dividido por 2, menos, está aqui o menos, 1/3, ou 1 sobre 3. 1/3. Então, aí a gente conseguiu também
Resolver aí esse item C. No item D, já é um pouco mais sofisticado aqui, mas não é difícil de entender. Um número, né? Aqui, um número que eu chamo de x mais, aqui é o sinal de mais, seus 3/5. Seus 3/5, ou seja, mais 3/5 desse número. Então tá aqui, ó, 3/5 desse número. Item E, a soma de dois números inteiros consecutivos. Então eu tenho a soma de dois números inteiros consecutivos. Eu tenho dois números aqui, esse e esse. Por que consecutivos, pessoal? Consecutivo é sequente. Sequência, consequente, é o que vem depois. Por exemplo, o consecutivo de 1 é 2. O consecutivo de 10 é 11. Então, isso significa ser consecutivo. Então, ó, a soma de dois números inteiros consecutivos é x mais 1. Essas definições, pessoal, podem parecer um pouco difícil agora, mas com o passar do tempo você vai aprendendo mais. Note que em todos esses exemplos, a letra x pode ser qualquer número racional. Dizemos então que x é uma variável. Então, ó, esses exemplos aí que a gente fez do item A até o item E pode ser qualquer número do conjunto dos números racionais. Aqui no caso, que é o caso que a gente está estudando. Então, conforme o valor assumido para x, há um valor para a expressão. Então, dependendo do número aí que for x, vai ser um valor diferente. Então, pessoal, as expressões algébricas basicamente são essas. São expressões matemáticas com letras. Então, aqui ele traz exemplos do livro. Eu tenho aqui 2 vezes x, 3 vezes x, mais 4. Eu tenho x sobre 2 menos 1/3. São os exemplos que a gente viu aí acima. X mais 3/5 de x, x mais 1. Então, todos esses são expressões algébricas. Quando eu substituir esse x por um determinado número, aí eu vou achar o valor numérico. Em expressões como essas, a variável não precisa ser obrigatoriamente a letra o quê? X. Ela pode ser representada por qualquer outra letra. A letra X, pessoal, ela é muito utilizada no meio matemático, mas não é necessariamente obrigado a ser só a letra X. Pode ser do A até o Z. Então aqui no item A, o dobro de um número, eu já falei aí no exemplo anterior que pode ser 2 vezes x, mas pode ser 2 vezes y. Ou 2y também pode ser escrito dessa maneira, sem um sinal de multiplicação, mas continua sendo 2 vezes y. O triplo de um número menos 10. O triplo de um número, pessoal, é esse número multiplicado por 3, que aí está sem um sinal de multiplicação, mas continua sendo 3 vezes z. Note que eu não falei aí x, eu falei z. Menos 10. Menos 10. Então, aí é leitura. O quadrado dá metade de um número menos 1/3 desse número. Então, tá aqui, ó, toda essa expressão aqui. No item D, a soma de um número com o dobro de outro número. Então, aqui nós estamos falando de dois números distintos, dois números diferentes. Então, ó, um número eu chamo de A e o outro número eu vou chamar de B. Só que é o dobro de B, o que o exemplo aqui nos trouxe. Então, assim, a princípio pode ser complicado, mas você vai ver que com o passar do tempo vai ser tranquilo. Com isso, pessoal, a gente tem uma atividade aí na próxima página. Não é obrigado você copiar as perguntas, já vou dizendo agora. Não precisa, só precisa as respostas. Mas eu vou dar uma explicação aqui nessas questões
e como você pode resolver. Na questão número 1 diz o seguinte: escreva a letra X para representar um determinado número em cada item. Veja o exemplo no item A. Então, diz o seguinte, ele já trouxe aqui a resposta no item A, só como exemplo. Um número, aqui um número x menos, aí aqui está aqui o sinal de menos, e o 3. Um número menos 3. No item B, um número mais 17, então vai ser x mais 17. Muito simples, é só isso que a questão está pedindo. C, o dobro de um número mais 1, então vai ser o 2 multiplicado por esse número mais 1. No item D, o triplo de um número menos 100. Então vai ser 3 vezes x menos quanto? Menos 100. Questão 2. Leia e responda a questão. Interessante aí, viu? Prestem atenção como você vai resolver isso aí. Faltam apenas 2 figurinhas para que meu amigo tenha o dobro do número de figurinhas que eu tenho. Se indicarmos por y o número de figurinhas que eu tenho, como poderemos representar o número de figurinhas que meu amigo tem? Então, depois você vai pegar essa questão, ler ela mais de uma vez, quantas vezes forem preciso para você responder essa questão. Que a resposta dela vai ser uma pequena expressão algébrica parecida com aqueles exemplos que a gente teve aí. Questão 3. Sendo A e B dois números racionais representam a linguagem simbólica da matemática. Então, aí no item A eu tenho a soma desses números. Ou seja, então o que eu vou fazer no item A? A mais B. No item B, a diferença entre esses dois números. Diferença é menos. Então vai ser A menos B ou B menos A, tanto faz. Letra C, o dobro de A menos o triplo de B. O dobro de A, pessoal, é 2 vezes A. Menos o triplo de B é 3 vezes B. No item D diz o seguinte, o produto desses números. Produto, pessoal, é multiplicação. Então, você vai colocar aí A vezes B. Na questão 4 diz o seguinte, nas expressões contidas no item A, B e C, então está aqui, nos itens A, B e C, contém a leitura correta em cada afirmação ao lado, ou seja, em uma dessas daqui vai ter a leitura correta dessas letras A, B e C. E o que é que você vai fazer? A ligação, só passar um tracinho. No item A, eu tenho x menos 3. Então, qual desses três aqui é a leitura correta para esse item A? O quadrado de x, o quadrado do dobro de x ou a diferença entre x e 3. Então, você faz a ligação aí, passa o tracinho. No item B, eu tenho x ao quadrado. No item C, eu tenho o quadrado de 2 vezes x. Então, você vai ligar aí as respostas corretas. Tá ok, turma? Então, no próximo vídeo, eu vou fazer a correção da atividade. Tá? Aguardo vocês. Tchau.